Nesse vídeo eu vou te contar por que eu larguei a faculdade para me tornar concurseiro, os motivos que me levaram a isso, por que eu tomei essa decisão e o que eu faria diferente se pudesse voltar no passado e alterar alguma coisa. Bom, para contextualizar essa história, eu preciso dizer que eu sou nascido e criado na roça, morei a minha vida toda na roça, por isso que vocês vão perceber aí ao longo do vídeo que eu tenho um sotaque mineiro, um sotaque de caipira mesmo. Eu tento falar corretamente aqui, mas às vezes saem algumas palavras erradas aí. E eu estudei a minha vida toda em escola pública. O meu ensino fundamental, eu fiz o ensino fundamental todo em uma escola ali da zona rural, a escola municipal que tinha lá perto da minha casa. E posteriormente eu ingressei em um instituto federal, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, e os institutos federais normalmente eles têm sempre um curso técnico atrelado ao ensino médio. Então eu fazia o ensino médio e também fazia um curso técnico em informática lá no IF. E aí, por fazer esse curso técnico em informática lá, eu comecei a ter gosto por tecnologias e comecei a ter gosto por programar. No terceiro ano do ensino médio, que a gente ia fazer ali o Enem para valer mesmo, né, para tentar concorrer a vagas em universidades, eu ainda estava meio indeciso, como qualquer outra pessoa fica sobre o que eu faria, qual curso que eu seguiria, se eu sairia dali e iria tentar entrar diretamente no mercado de trabalho, não sabia qual faculdade que eu ia fazer, mas no terceiro ano veio a pandemia. Quando eu estava cursando o terceiro ano foi bem no início de 2020 e veio a pandemia, as aulas ficaram todas online, então eu voltei para a roça de novo e continuei estudando, fazendo o terceiro ano do ensino médio lá na roça mesmo, lá de casa eu entregava as atividades, enviava as atividades. Por fim, eu decidi que iria fazer o curso de Ciência da Computação, ia tentar fazer na Universidade de Brasília, a UNB, e aí comecei a estudar. Comecei a estudar e estudei somente por aulas gratuitas e aulas que tem aí disponível aí no YouTube. Eu não estava muito em condições de conseguir pagar cursinho, esse tipo de coisa. E aí estudei por aula gratuita que tem aí no YouTube. Tem muito professor que disponibiliza aulas realmente boas, aulas com qualidade e que trazem um conteúdo realmente bom. Estudei, prestei o Enem, fui bem na prova do Enem, consegui o curso de Ciência da Computação na UNB, por algum milagre, por algum milagre eu consegui e comecei a fazer o curso de Ciência da Computação. E eu realmente estava gostando muito do curso, apesar de no começo ter sido muito difícil para mim, e quando chegou, por exemplo, o cálculo 1, eu realmente senti muita dificuldade ali no começo, mas eu continuei estudando, continuei me esforçando, consegui ir bem no primeiro semestre. É importante lembrar também que o primeiro semestre lá na UNB, nesse ano em que eu ingressei em Ciência da Computação, ele foi remoto, então eu consegui continuar estudando ali da minha casa mesmo, consegui continuar estudando ali da roça. O grande problema é que o segundo semestre ele seria presencial e eu não tinha me organizado, nem tinha também a menor condição de ir para Brasília, de ir morar em Brasília. Eu conhecia Brasília muito pouco, quase nada. E aí, a partir disso, eu resolvi que iria trancar o segundo semestre para que nos 6 meses do segundo semestre eu conseguisse me organizar e planejar para ir morar em Brasília, conseguir arranjar um aluguel em Brasília e ir morar em Brasília para fazer a faculdade. Só que nesse meio tempo acabou surgindo um concurso, o concurso da Fundação Universidade de Brasília, que é a mesma UNB, e eu resolvi que, como eu já ia ficar 6 meses parado, eu resolvi que iria estudar para esse concurso, para tentar ali me ingressar e tentar conseguir o cargo público. E aí comecei estudando sem base nenhuma, sem cursinho, sem nada, aos trancos e barrancos, e ali eu percebi o quão difícil é a vida do tal do concurseiro, o quão desgastante é você ficar ali e você sim, ter a sensação
de que não está progredindo, de que não está conseguindo evoluir. E aí eu resolvi parar um pouco e aprender a como estudar para concurso, aprender o que é um concurso, aprender quais matérias que tem no concurso. As matérias eu já sabia porque tinha no edital, mas eu resolvi parar um pouco e aprender a aprender. E aí, nas minhas pesquisas de como aprender, eu conheci o professor Pierluigi Piazzi. Não sei se é esse o nome dele, vou pesquisar aqui. Pierluigi Piazzi, professor Pierluigi Piazzi. É um professorzinho já velho, acho que ele já até faleceu. É um velhinho barrigudo, com cabelo branco, parece o meu pai. E eu comecei a seguir as dicas dele para estudar para concurso. As dicas dele era, resumidamente, estudar sempre anotando, que anotando eu conseguiria guardar melhor as coisas na minha memória. E de fato eu percebi isso, que quando eu comecei estudando, anotando e sempre escrevendo ali as coisas, eu conseguia fixar melhor o conteúdo na mente. E aí vocês vão ver nas fotos aí que eu vou colocar aqui, que eu realmente estudava assim, só com um caderno ali e uma caneta dessa aqui, uma caneta Bic preta. E depois disso eu comecei a ver que eu estava realmente evoluindo. A partir dali eu estava conseguindo perceber que eu estava fazendo as questões e acertando cada vez mais questões e indo melhor. Tava meio descrente que ia conseguir passar, mas por algum milagre novamente eu consegui ser aprovado e fiquei muito feliz com isso. Minha família toda ficou muito feliz. O meu pai ficou muito emocionado. Eu lembro de contar para ele e ver ele realmente muito emocionado. Acho que por ele ser da roça e ver que eu estava me tornando concursado ali, ele realmente ficou muito feliz e aquilo foi muito gratificante para mim. E nesse meio tempo de que eu fui aprovado até a minha nomeação lá na UNB, surgiu ali o concurso do TRT3, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Nesse meio tempo ele surgiu aqui. E aí eu resolvi que iria estudar para ele também, aproveitar que já estava vindo com a bagagem que eu tinha estudado para a FUB. Continuei seguindo o meu método de estudo bem simplificado, só com um caderninho e uma caneta, no máximo uma caneta vermelha ali para sublinhar, fazendo os resumos sempre escritos à mão, esse tipo de coisa. E eu senti que eu poderia ir bem nesse concurso do tribunal, apesar de eu saber também que seria um concurso muito mais concorrido, muito mais disputado do que o concurso ali da UNB, mas o fato é que eu estava confiante e sabe quando você sente que tem alguma coisa que tá te motivando, que você sente que você vai conseguir, que a sua confiança tá em alta assim, que parece que tudo no mundo tá culminando para dar certo, sabe? Tá culminando para aprovação. E aí estudei pra caramba, fui estudando, eu ia lavar vazia lá em casa, eu estudava, eu acabava de voltar da roça, do serviço com meu pai lá na roça, chegava em casa, eu estudava, estava confiante que ia dar certo, eu vi que eu tinha potencial, eu já tinha sido aprovado em um, eu sabia que eu poderia conseguir ser aprovado em mais um. E aí chegou perto da data da prova, eu nunca tinha ido para BH, foi a primeira vez que eu fui em BH. Peguei o busão lá na minha cidade e fui 12 horas de viagem. E chegando em BH eu percebi que a cidade estava lotada, não tinha vaga em hotel nenhum. Liguei para um monte de hotel, não tinha vaga nenhuma, preços altíssimos que eu não tinha condição de pagar. Até que eu encontrei uma pousada lá que era meio que um asilo, alguma coisa assim, que moravam alguns velhinhos lá nessa pousada. Eu encontrei essa pousada lá, foi o único lugar que eu consegui estadia e fiquei lá até a data da prova. E aí fiz a prova, senti quando eu saí ali da prova, eu sempre saio da prova de concurso muito estressado e eu senti que eu tinha ido bem dessa vez. Tava ali nervoso e tal, mas senti que eu tinha ido bem e o resultado veio. Consegui ser aprovado no concurso do TRT3. O concurso era só cadastro de reserva, não tinha nenhuma vaga, então eu fiquei, se eu não me engano, em sexto lugar na ampla concorrência. E eu sabia que em algum momento eles iriam me nomear, mas não sabia quando e nem tinha certeza também, porque como era só cadastro de reserva, mas como tinha muitas vagas, eu sabia que em algum momento iriam me nomear.
E aí, eu fiquei 1 ano trabalhando na UNB. Esse 1 ano foi basicamente esperando ali a nomeação no TRT. E, cara, foi muito gratificante, assim, para mim ter sido aprovado na UNB. Eu fui aprovado na UNB com 19 anos de idade. Então, esse 1 ano que eu trabalhei lá, eu fui o servidor mais novo, o servidor mais jovem ali do quadro de funcionários da UNB. E o pessoal me tratou muito bem. O pessoal viu que eu sempre falei pro pessoal, nunca escondi isso de ninguém, que eu era da roça, e acho que o pessoal sempre me tratou com muito carinho, sempre tentou me ajudar muito. Eu tive a oportunidade de aprender muito lá também, na UNB, tinha pessoas muito legais lá, mas fiquei trabalhando lá por 1 ano. Posteriormente eu fui nomeado lá no TRT, e aí tomei posse no cargo de técnico judiciário, com especialidade em tecnologia da informação, que é o cargo que eu tô até hoje, que eu trabalho até hoje. Ah, inclusive esqueci de falar, eu me tornei o servidor do judiciário, do órgão lá onde eu trabalho, do TRT3, o servidor mais jovem também. Eu entrei lá com 20 anos de idade e para mim aquilo ali foi mais gratificante ainda do que já tinha sido ter sido aprovado na UNB e ter sido nomeado lá e trabalhado lá, porque todo mundo sabe que o Judiciário Federal é um sonho para muita gente, é um sonho para muitos concurseiros, assim como era para mim, e eu consegui conquistar esse sonho. E o meu arrependimento é que eu desleixei de certa forma da faculdade, porque como eu já tinha ali um emprego, eu achei que eu não precisava mais da faculdade, então eu desleixei. E na UNB, como eu era servidor da UNB, eu achava na minha cabeça inocente de jovem da roça, que eu achava que eu não poderia ser servidor público do órgão e aluno ao mesmo tempo. E muito pelo contrário, no serviço público eles te dão ali a flexibilidade de ser servidor e aluno. Você pode flexibilizar o seu horário de trabalho para conseguir conciliar com o seu estudo na faculdade ou pós-graduação que você estiver fazendo. Mas eu não sabia disso, cara. Então, pouco tempo depois, quando eu tomei posse na UNB, eu fui lá e desliguei o meu curso, e essa talvez tenha sido a pior bobeira que eu fiz, sabe? Eu acho que eu poderia ter continuado no curso, poderia ter prosseguido ali, mas de qualquer forma não ia adiantar muito, porque 1 ano depois de eu ter entrado na UNB, eu fui nomeado lá no TRT, e aí tive que tomar posse lá também. De qualquer forma, eu teria que me mudar para BH e não ia conseguir me formar lá. E aí eu desleixei de faculdade completamente. Hoje eu tô com 22 anos, tô novo ainda, tô quase terminando a faculdade, mas já poderia ter terminado, já poderia estar com o diploma debaixo do braço. E de forma alguma eu estou recomendando aqui para alguém largar a faculdade e estudar para concurso. Eu fiz isso, para mim valeu a pena. Então a minha mensagem final é essa, que às vezes tem certas decisões que são uma loucura se você parar para pensar bem. Foi realmente uma loucura eu ter largado a faculdade, estudado para concurso, mas que no final das contas eu colhi bons frutos disso, colhi excelentes resultados disso. E é isso. Esse foi o vídeo. Eu queria passar aqui um pouco, uma pequena parte da minha história, uma pequena parte da minha jornada aí de concurseiro e técnico de TI. Esse canal está começando agora, então eu espero que você considere se inscrever para que no futuro você fale: ah, eu inscrevi no canal desse garoto aqui quando ele ainda estava começando. Então se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Eu pretendo trazer muito conteúdo sobre concurso público, carreira de TI, programação e diversos outros assuntos. Também pretendo trazer alguns vídeos lá da roça, lá da fazenda do meu pai e de minha mãe. E eu te agradeço imensamente por ter assistido esse vídeo até aqui. E é isso, fiquem com Deus, boa sorte aí nas suas provas, boa sorte aí na sua jornada de vida. Um abraço.